e vamos conversar com a professora Isabel Azim. Ela é doutora em Psicologia Cognitiva, também professora da UFRN, e conosco vai falar sobre um livro muito bacana que foi lançado, que é o livro O Cérebro na Berlinda. Crianças perguntam e neurocientistas respondem. Bem-vinda, professora. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos. Esse aqui é o livro, né? Sim. Ah, muito bem, que legal. Vou mostrar aqui para o telespectador. Crianças perguntam e neurocientistas respondem. O Cérebro na Berlinda. E eu inicio a nossa entrevista, professora, perguntando como foi o processo de construção desse livro tão legal, tão bacana. Então, esse foi um longo processo, né? Um projeto feito a muitas mãos e que começou com um convite que partiu da escola da minha filha caçula, que é o Instituto Educacional Casa Escola. Eles estavam, nesse momento, conversando sobre o corpo humano e a escola tem sempre essa iniciativa de integrar família, né, junto à escola e aos alunos. Então, me fez o convite para ir conversar com as crianças sobre o cérebro. Então, eu pensei que ao invés de ir já com algum conhecimento que eu estabelecesse como sendo importante, resolvi perguntar a eles o que é que eles gostariam de saber. E aí eles me mandaram algumas perguntas e eu, em cima dessas perguntas, fiz uma apresentação. E foi uma experiência muito rica. Então eu pensei assim, vou estender essa experiência para colegas, né, pesquisadores na área das neurociências. Então, construir um conhecimento a partir do desejo da própria criança, das crianças, né? Exatamente. Então, entrei em contato com um grupo de colegas pesquisadores de várias universidades do país, perguntei se eles topavam, né, esse desafio. Recebi, para minha alegria, um feedback positivo de todos eles e voltei então à escola para perguntar às crianças agora se elas queriam. E elas toparam, então eu apresentei quem era cada um desses neurocientistas, a universidade onde eles trabalhavam, qual era a área que eles desenvolviam as suas pesquisas e elas então fizeram cartinhas, perguntas. Essas perguntas foram para eles responderam e aí a gente teve um trabalho importante que foi traduzir, né, a linguagem, a gente não sabe escrever para criança, traduzir a linguagem dos neurocientistas para uma linguagem mais infantil, né, que foi feita pela professora da UNB, que é minha mãe, Elizabeth Azim, ela é professora da área de literatura infantil, então ela fez um trabalho de adaptação. Essa resposta adaptada voltou para cada um dos colegas, eles aprovaram. E assim esse livro foi um diálogo, né, entre as perguntas que partiram das crianças e o esforço de todos nós que estamos lá na academia de traduzir o que a gente faz no dia a dia para uma linguagem acessível para elas. Que legal, foram 22 crianças, né? 22 crianças. Isso é a grande importância desse tipo de projeto que se transformou num livro, porque muito do conhecimento que é produzido nas universidades, nas academias, às vezes morre numa prateleira ali numa tese de mestrado, doutorado, dissertação de mestrado, tese de doutorado, ou numa monografia, um TCC, né? E muitas vezes aquele conhecimento não é acessível à população, tanto porque não se publica, muitas vezes porque não é acessível a todo mundo, mas a importância da produção do conhecimento é que ele possa ser acessível à maior quantidade possível de pessoas, né? Exatamente. Inclusive crianças. E isso vem acontecendo, né? Você estava falando há pouco tempo da Cientec, e eu acho que a Cientec é um movimento da UFRN extremamente importante de aproximação da universidade, né, da sociedade, né, de uma troca de conhecimentos. Lá na Cientec nós vamos ter um stand que se chama Uma Aventura pelo Cérebro, que é uma oficina interativa também para crianças. Que legal. Né, também nesse sentido de divulgação, porque o movimento de divulgação científica hoje ele é muito central, né? Aqui em Natal a gente tem iniciativas importantes, tem uma iniciativa que acontece no mundo inteiro, que é o Pint of Science, que é exatamente a ciência vai ao bar, né? E esse ano já aconteceu, mas são cientistas que estão abrindo, né, os seus conhecimentos e fazendo esse esforço de aproximação do que a gente constrói dentro dos nossos laboratórios e como é que isso impacta, como é que isso chega na vida de cada um. Muito legal. E sobre o livro, dessas 22 crianças com as quais vocês estabeleceram um diálogo, uma comunicação bacana com perguntas e respostas, quais foram as perguntas, por exemplo, que são mais marcantes ou que a gente possa compartilhar com o telespectador?
Então, eu acho que eles têm 3 grupos de perguntas, eu acho, né? Eu acho que tem aquelas perguntas que a gente fica impressionado com a capacidade da criança, crianças ainda muito novas, né? Crianças de 3º ano do ensino fundamental, conseguir fazer questões centrais, né? Questões assim do tipo... quantos neurônios nós temos, quando nós morremos, ou nós morremos se metade dos nossos neurônios morrem, né? Há questões engraçadas que são de curiosidade, que a gente vê que é uma curiosidade infantil, tem uma questão que me marcou muito, que é assim, se o cérebro desenrola. Né? Se eu olho para o cérebro, parece um fio enrolado. Eu queria saber se o cérebro, se ele desenrola. Então, é uma pergunta que é interessante. Pergunta se existe transplante de cérebro, né? E perguntas, assim, o cérebro de um cachorro, qual o tamanho de um cérebro de um cachorro? Qual é a diferença do cérebro de um bebê para o cérebro de um adulto? Né? Então, assim, são questões que eu tenho certeza que nós, adultos, jamais elaboraríamos, né? Por isso que é importante que parta delas, porque eu fico imaginando que essa deve ser a curiosidade de muitas outras crianças, né? Então, esse livro que se inicia de lá para cá e não de cá para lá. Muito bem, construído a partir das crianças. E onde está acessível esse livro, né? Já houve o lançamento, né? Houve o lançamento. Já houve o lançamento e eu tomei conhecimento posteriormente, achei tão interessante, dá uma entrevista legal. E aí eu gostaria de saber onde é que ele está disponível para as pessoas que se interessem, para que elas possam adquirir. Tá, ele está disponível na livraria da cooperativa, né, universitária, que fica no campus, no Centro de Convivência. Né? E quem quiser adquirir também pela internet, a editora Prospectiva, né, do Rio de Janeiro, também pode ser adquirido pelo site. Muito bem. Alguma outra informação que você considera importante para o nosso telespectador a respeito desse livro, né, que é o Cérebro na Berlinda? Crianças perguntam e os neurocientistas respondem. Muito bacana. A organização das professoras Isabel Azim e também Laura Aragão e a adaptação da Elizabeth Azim. Que é a sua mãe. Exatamente. Eu espero que outras iniciativas nessa direção surjam, né? Eu acho que a divulgação científica ela é extremamente importante e as crianças precisam entrar na agenda dessa divulgação científica também. Então, é preciso que haja esse esforço também de traduzir, de fazer chegar o conhecimento que a gente produz na universidade, não só para a sociedade dos adultos, mas também para a sociedade dos pequenos, porque isso desenvolve nelas a curiosidade, né? Desenvolve nelas o interesse pela pesquisa, desenvolve uma aproximação com a universidade, com a construção de conhecimento, e tudo isso é sempre muito bem-vindo. Ali no meio da infância de tantas crianças pode haver um pequeno futuro neurocientista, né? Eu espero que sim. E quem sabe lá na frente um dia ele não vai falar que esse livro teve um papel importante sem dúvida, na escolha dele. Verdade. Pois parabéns, eu quero agradecer sua presença aqui no Boa Tarde Cidadão, seja sempre bem-vinda e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigada. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar divulgando, de estar incentivando a divulgação científica. Um abraço também para a sua filha, qual é o nome dela? Sofia. Sofia, uma das 22 crianças que participaram também, né? Tá certo. Muito obrigada, uma boa tarde a todos.